Olá, meus amigos. O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será Não julgueis para que não seres julgados. O título desse episódio poderia até ser outro. Quem sabe a passagem que a maioria dos cristãos ignora. Tal passagem está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. De fato, é muito comum cristãos de todas as denominações religiosas praticarem esse pecado grave, qual seja julgar o seu próximo, apontar os erros e os defeitos como se fosse um oráculo da verdade, um ser miraculoso dotado de virtudes e caráter inquestionável, ou ainda um mandatário enviado por Deus para primar por seus valores. Ocorre que quando o dito cristão age dessa forma, ele não agrada a Deus, mas apenas ao seu próprio ego. Não há nada de belo em acusar o outro e expor defeitos, ou mesmo impor falhas. A sinalização de virtude é hoje um dos maiores pecados. Ironicamente, quem age dessa forma não faz a vontade de Deus, e sim a do seu inimigo. Mas o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5? Bem, é o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem é tão clara e direta que nem é preciso se debruçar sobre ela e tentar criar interpretações. Se aquele que se diz cristão lê esse capítulo de Mateus e ainda julga seu irmão, além de desobediente, está servindo a outro senhor. Contudo, como dito antes, muitos consideram a si mesmos como enviados diretos de Deus e livres de qualquer falha comum nos meros humanos. Por assim dizer, a eles seria dada carta branca para dizer quem vai ou não para o inferno. Aliás, essa atitude arrogante e prepotente é que vem afastando muitas pessoas da igreja e criando uma onda de anticristianismo sem precedentes. O cristianismo, em sua essência, é a religião da paz, do amor, da caridade e da tolerância. No entanto, muitos líderes hoje consideram normal e oportuno tratarem todos os demais não praticantes de sua denominação como ímpios, cujo destino é a danação eterna, algo similar ao que muçulmanos radicais fazem, ao considerar todos aqueles que não seguem a Alá como infiéis. Não se pode viver entre a cruz e a espada. O cristão verdadeiro segue o Novo Testamento, isto é, a nova aliança. Ele deve sempre se perguntar o que Cristo faria em determinada situação. Cristo era amável, compassivo e benevolente. Ele sabia quando podia e devia ser mais forte em suas palavras e atitudes. Porém, ele era o próprio Deus encarnado e não um ser humano qualquer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como ensinado em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como cristãos, devemos ser imitadores de Cristo, como nos é dito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Se ainda não somos capazes, devemos, no mínimo, nos policiar e ir nos modelando. Isso faz parte da nossa própria evolução como seres humanos. Lembrem-se, quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estamos. Quando a pessoa arrota a santidade ao ponto de considerar-se intocável e receptora da voz de Deus, é preciso ter cuidado redobrado, pois um charlatão comum já é perigoso, mas quando ele lidera um rebanho de pessoas com o mesmo pensamento, está formada a receita para o caos. Essa arrogância é demonstrada inadvertidamente nas redes sociais a todo momento, e também em situações delicadas como a morte, principalmente de gente famosa. Ao invés do dito cristão se comover com a dor alheia, o que ele faz? Julga a pessoa e sinaliza virtudes, questionando se essa pessoa aceitou Jesus ou se praticava o bem. Por vezes, esse falso cristão pesquisa sobre a vida daquela pessoa para ter mais argumentos e inflar o debate, envenenando outras pessoas e disseminando uma espécie de ódio do bem. Esses ditos mandatários da verdade
são os verdadeiros arrotadores de santidade, e Deus abomina tais atitudes. Duvida? Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, lemos: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O pior disso tudo é que os sinalizadores de virtude, também conhecidos como checadores do pecado alheio, se consideram as pessoas mais preparadas e capacitadas para essa missão extraordinária, que para eles é apontar o erro sem jamais olhar para o próprio. Pessoas assim estão em todos os lugares. Porém, quando com a Bíblia debaixo do braço, elas são capazes de discernar mentiras e colocar todos contra os ditos pecadores. Isso pode, no futuro, criar seitas radicais, o que não é nada bom. Por isso o cristão verdadeiro deve atentar-se ao que o seu líder prega, não acreditar cegamente em suas palavras, mas sim na palavra de Deus. Homens erram, são por vezes levados pelo ego e pela arrogância. Somente Deus é infalível. Portanto, sejamos mais cuidadosos com aquilo que vemos, ouvimos e disseminamos, pois o pecado também reside na intenção. E se engana quem acha que na internet tudo pode, tudo aquilo que fazemos será cobrado de nós. A quem mais é dado, mais será cobrado. Nada fica escondido. Tudo está ao alcance dos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É o que nos ensina o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Como lemos em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.